Olá, bom dia. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2026, 8 horas e 40 da manhã. A gente está indo para o quarto filósofo aqui que está escrutinando a nossa máxima, né? E agora a gente entra no Carnap, né? E ele é um cara ali proeminente na filosofia da linguagem, no positivismo lógico. Então vai caber aqui fazer em duas partes a análise do Carnap, né? Primeiro falar um pouco sobre ele, né? Com base no nosso histórico, né? De postagens, contrapor um pouco ele aqui na série e aí endereçar como que ele responderia a nossa máxima para num próximo vídeo a gente falar diretamente da máxima e de um experimento filosófico que a gente vai poder fazer com a nossa máxima usando o Carnap, né? Quando a gente está falando do Carnap, o título aqui, né, da reflexão é o entendimento entre sintaxe, semântica e pragmática. Só para lembrar, né, a gente sempre fala da máxima que é eu falo e você me ouve, mas entende, né? Então a gente está nesse nível de análise que direciona para o entendimento, né? E aqui o entendimento entre sintaxe, semântica e pragmática, ele vai ficar nessas três camadas, basicamente, em linhas gerais. Da sintaxe é o que? A estrutura formal da linguagem, né? Então, quando a gente fala de sintaxe, a gente está falando das regras da linguagem, da gramática, né? Da forma. Já a semântica, ela vai se referir aos termos, né? Ao significado dos termos das frases e da linguagem. E, por fim, a pragmática, ela vai para o campo do uso real da linguagem, né? E também a pragmática é muito importante para entendimento do contexto, né? A semântica, ela vai estar na linguagem, mas a pragmática, ela vai além, abordando o contexto e o uso efetivo da linguagem, tá? Então, o subtítulo é Quando a Nossa Máxima se torna um pseudo-problema. Então, a gente vai ver quando o Carnap for analisar a nossa máxima, que isso para ele não trata disso dentro da filosofia dele. Isso é um pseudo-problema. Sobre o Carnap, né, então, de acordo com a nossa base de conhecimento do blog, então, a gente sempre vai olhar o que a gente falou desse filósofo ao longo do blog, desde 2013, né? E usando aí a IA para trazer um resumo, trazer as referências, né? Aqui, para o Carnap, temos aí em torno de umas 6 ou 8 postagens, né? Por aí, mas relacionado ao assunto positivismo, tem muita coisa. O Carnap, ele foi uma figura central do Círculo de Viena, né? E do positivismo lógico, é o movimento ali do início do 20 ali, né? Cujo projeto visava a eliminação da metafísica ao considerar que seus enunciados carecem de sentido por não serem empiricamente verificados. Então, aqui a gente está falando, carece de sentido, significado, semântica. Empiricamente verificável, o que é isso, né? Por que ele está falando que carece de sentido na metafísica porque eu não posso verificar? O empiricamente verificável para o Carnap é você poder observar, medir, experimentar e dar a isso um acesso público, né? Então, por exemplo, a temperatura do corpo está a 38 graus. Isso é uma proposição, um enunciado que você pode verificar, medir. Já o absoluto se manifesta na febre. Já é, né, uma proposição que ele vai chamar de metafísica, porque eu não posso verificar. Tá? E esse observar medir, ele também pode ser indireto. Eu posso
né, dizer sob que condições, né, eu posso fazer essa verificação ou fazer esse teste, tá? E só que a gente também pode deixar uma provocação já de cara aqui pro Carnap, né, que é o quê? Pô, beleza. Entender. Eu falo e você me ouve, mas entende, é empiricamente verificável? Não, não é. Ora, mas para a nossa vida é super importante a gente saber confirmar se a pessoa entendeu o que a gente disse ou não. Então aqui a gente pode ir para um tom um pouco da crítica ao que o Carnap está dizendo. Em sua obra Aufbau, ele propôs uma reconstrução racional do conhecimento através de um sistema lógico-linguístico de conceitos. Então ele está muito nessa camada linguística, né? Lógico-linguística, sintáxica, né? Inicialmente baseado no fenomenalismo das experiências imediatas, mas que evoluiu para o fisicalismo em busca de uma ciência unificada. Então, como é que o Carnap ele vai montar esse sistema de linguagem, né, cara? Como é que ele interpreta isso? O Aufbau é uma obra ali de 1928 quando ele fala inicialmente do fenomenalismo das experiências imediatas, ou seja, é o que eu estou olhando para a tela do blog agora, ela é branca, eu estou vendo esse branco, eu estou sentindo sede, tudo isso são experiências imediatas que se dão pelo fenômeno. Então, a partir deste dado fenomênico, dessa experiência, ver o branco, ele vai passar para a lógica. Não, não há uma questão de interpretação, de psicologia, não. Ele faz o salto do dado para a lógica. Tá? E aí, assim, legal lembrar de dados dos sentidos, né? Esse ver o branco é o que aparece para os meus sentidos, dados os sentidos lá do Russell, que em algum momento também a gente vai passar por ele. Então, assim, desse dado para a lógica, do que eu estou vendo, das minhas experiências, eu vou tirar regras, relações entre as coisas, definições e por aí vai. Ou seja, é um empirismo positivista. Esse empirismo ele vai ser suficiente para que ele possa montar um sistema linguístico. Porém, depois, como a gente fala aqui, que houve essa evolução do fisicalismo, o Carnap ele vai acabar entendendo que o, o fenomenalismo ele tende a ser muito privado, né, baseado na experiência, nas sensações e por isso pouco científico, né? Agora, ele está num projeto científico aqui dentro do Círculo de Viena, né? Então, por quê? Porque a ciência, e aí quando ele quer trabalhar com uma ciência unificada, né? Colocar a física e a filosofia ali dentro e por aí vai, ele fala a ciência fala de corpo, de campo, de medição, né? Ou seja, não se contrapõe a esse discurso fenomênico, né, de sensações. Então, aí ele vai partir para uma linguagem fisicalista, do fisicalismo, visando então falar de eventos, né, no espaço temporal, de estados observáveis e por aí vai. Ou seja, utilizar uma linguagem mais física que é mais próxima da ciência e com esses termos que possam ser intersubjetivos, que possam ser claros e que permitam essa unidade científica. Então aqui a gente está contextualizando, né, todo esse trabalho aí do Carnap, tá? No positivismo lógico, na eliminação da metafísica, em uma verificação, né? E nesta construção desta linguagem que aí vai passar de um fenomenalismo que ele é muito seguro para a gente conhecer, ou seja, eu estou tendo essa experiência agora de olhar para uma câmera,
mas ela é de difícil compartilhamento. Então a gente vai ter que sair dessa linguagem fenomênica e ir para uma linguagem fisicalista. Então vou falar do que ocorre fisicamente quando eu olho para uma câmera e por aí vai. E aí a gente percebe daí um outro filósofo ali do Círculo de Viena, que é o Neurath, ele vai fazer essa tensão aí entre o fenômeno, né? O que é o fenômeno? São os dados, os sentidos e o mundo físico. Eu tenho o céu azul, que é esse azul é o que é um objeto lá longe, e tem esse azul que eu estou vendo, esse dado do sentido, e tem algo lá que é um céu, um universo, sabe lá Deus o que. Aí, então a gente está falando do Carnap aqui, ele é notável também pela formulação do princípio de tolerância, da tolerância linguística, sustentando que a escolha de uma linguagem é uma decisão pragmática e convencional. Então, veja, a gente está falando da sintaxe, né, da forma da linguagem, dos sentidos, quando eu falo algo, mas quando eu vou escolher uma linguagem, ela é uma questão pragmática convencional. Eu posso ter vários sistemas linguísticos e pelo esse princípio da tolerância eu vou tomar decisões com base, né, no que vai ter um efeito prático, pragmático, convencional. E aí é a célebre frase dele que é: em lógica não há moral. Então, assim, vai remeter um pouco ali para nossa crítica que a gente comentou. E aí ele distingue, né, dentro desse princípio de tolerância, dessas decisões de um sistema linguístico entre questões que são teóricas internas ao sistema e decisões ontológicas que seriam externas, né? Isso, claro, vai ter críticas, né? Vai ter críticas. A gente vai falar no próximo filósofo da série sobre o Quine, que o Quine vai criticar isso. Mas a gente chega lá. As teses do Carnap, elas influenciaram também um ponto super importante, a transição do critério de verificabilidade para o de confirmação. Então, lembra, a gente está falando dessa questão de você verificar, medir, né, uma proposição. Tá? Só que aí, por quê? O que ele estabelece? Né? O que estava dado ali no Círculo de Viena e no positivismo lógico? Que o critério de verificabilidade ele vai dizer que uma proposição ela vai ter significado se ela for empiricamente verificável. Então, temperatura do corpo a 38 graus. Eu consigo pegar um termômetro e medir, isso tem um significado para mim, porque eu verifiquei. Só que, com o, descendo um pouco mais um detalhe, percebeu-se Carnap que era um critério forte demais, para tão forte que se eu pegasse uma proposição como todos os materiais dilatam com o calor, como é que eu vou verificar isso? Que todos os corpos se dilatam com o calor? Eu não consigo. Então, esse critério de verificabilidade ele é tão forte que ele exclui a ciência. Exclui a ciência. Então, vai haver uma mudança, né, neste critério de verificabilidade, não que a proposição seja verificável, mas em que medida as evidências confirmam aquela proposição, tá? Então a gente passa para graus de confirmação, né? E aí a filosofia ela vai ajudar com esse trabalho de analisar logicamente o discurso científico, né? Então, essa que seria a atividade da filosofia, né, de fazer essa análise lógica e, por exemplo, como a proposição se insere em um sistema linguístico. Esse foi o primeiro ponto sobre o Carnap, mais chatinho para a gente colocar uma fundaçãozinha, né, do que ele pensava. Dentro da nossa série, que analisa a máxima, eu falo e você me ouve mais entende,
Enquanto o Carnap e o positivismo, lógico, eles buscam a eliminação da metafísica, né? Ou seja, ela sai de um discurso cognitivo e significativo, né? Por quê? Porque ela vai restringir o conhecimento ao que é empiricamente variável, como a gente comentou, ou logicamente tautológico, ou seja, logicamente tautológico é uma proposição ali que ela é analítica, ela é verdadeira em si, né? É neste campo que ele vai trabalhar do conhecimento. O Descartes, né, como a gente viu, ele, ao contrário, ele fundamenta o saber no dualismo, né, na separação de corpo e mente, né, dando a primazia para a mente e a certeza indubitável do cogito, tratando a mente como uma substância pensante privada e inacessível. E aí o Carnap ele já vai rejeitar esse tipo de proposição de pensamento como um contrassenso linguístico sem conteúdo cognitivo verificável. Ou seja, como é que eu vou verificar uma mente, um cogito interno de uma pessoa? A gente sabe que pode ter critérios terceiros, né? Critérios heterônomos para eu poder verificar uma mente. Eu creio que o Dennett ele até vai falar sobre isso, mas a gente vê que a proposição cartesiana ela é totalmente eliminada do ponto de vista do positivismo lógico. Já o Kant ele compartilha com Carnap a visão de que o sujeito estrutura a experiência, né? Mas aí o Carnap ele vai reinterpretar os juízos sintéticos a priori kantianos, né? Que foi exatamente essa tarefa que o Kant tentou fazer, né, de criação de juízos sintéticos, ou seja, juntando, né, os dois mundos ali, racionalista e empirista, mas o Carnap ele vai dizer que não, por exemplo, um juízo sintético a priori kantiano é o 5 mais 7 igual a 12, né? O 12 ele não está contido no 5 mais 7, né? 5 mais 7 igual a 12. Parece que surgiu algo novo, que é uma coisa sintética, não é analítica, não está aqui dentro. E aí ele vai dizer que é um juízo sintético. O Carnap já vai dizer que não. A matemática ela é puramente analítica. E aí, né, ele vai dizer que a escolha de sistemas conceituais é uma convenção regida pelo princípio da tolerância linguística. Aqui, como a gente falou, a nossa máxima ela passou pelo Kant, Marx, Descartes. A gente vai falar do Marx, mas depois no Quine a gente já não vai olhar o Marx, a gente vai olhar o Marx depois lá no contexto do Habermas, né, que já é essa linha evolutiva da crítica marxista, né? Então, em oposição a Marx, outro autor da série e que define a consciência como um produto das condições materiais da existência da luta de classe, ou seja, a consciência ela vai se dar como reflexo da infraestrutura, né, do sistema econômico, etc. O Carnap ele já foca ele vê a filosofia por um outro prisma, né? Ele foca na unificação da ciência por meio de uma linguagem fisicalista comum e a filosofia como uma atividade lógica, né, do discurso científico, como a gente falou, em vez de uma ferramenta de transformação política e social. Fica muito claro aqui em que mundo o Carnap está, em que mundo o Marx está. Por fim, ponto 3, e aí depois a gente encerra, a nossa máxima, vista a partir do Carnap, né, ou seja, eu falo e você me ouve, mas entende, ela vai expor essa tensão central entre sintaxe, semântica e pragmática, né, esses três campos que a gente comentou, e especialmente entre uma compreensão formal e uma interpretação empírica, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de tratar, né, destes três pontos no próximo